Smart Áudios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Com Anderson Moreira, da equipe do Bahia. E nós vamos começar, Matheus, falando aqui com o professor e perguntando como é que ele analisa os dois tempos distintos do Sport Clube Bahia, quando o Bahia jogou um futebol de uma boa qualidade no primeiro tempo, mas não conseguiu acompanhar no segundo tempo essa qualidade, professor. Eu assim, ainda acho que é claro que o ritmo, às vezes, no primeiro tempo foi diferente da segunda etapa, mas foi um time que buscou o gol. E você vai ver, assim, as melhores oportunidades do segundo tempo foram nossas também. Tivemos um gol anulado, tivemos finalizações e praticamente nenhuma chance para o CSA, né? Praticamente a gente não deu nenhuma oportunidade para ele. É claro que a gente não consegue manter durante 90, 100 minutos o mesmo ritmo, né? Em determinado momento. Acho que o começo do segundo tempo nosso não foi bom, mas passou um pouquinho, a gente já começou a melhorar um pouco, já criar situações. Eu acho que é importante, né? Além de tudo, agradecer muito aí o nosso torcedor. Foi uma festa maravilhosa, a recepção no estádio. Os jogos são muito difíceis, todo mundo sabe muito bem disso. A equipe hoje, mais uma vez, fez um jogo criando muitas oportunidades. Infelizmente a gente não consegue transformar tudo, talvez, em vantagem, mas é uma equipe que está muito consistente, assim, né? Uma equipe que tá avançando em jogos difíceis, sem tomar susto, assim, e buscando o gol do começo ao fim. Anderson, 2 pontos, na verdade, talvez 3, mas você até falou, foi que a equipe não consegue, né, manter um mesmo ritmo. Eu ia perguntar sobre o início do segundo tempo, você acabou respondendo na pergunta do companheiro Messias, mas o fato de algumas peças não estar apresentando um futebol no mesmo nível que vinham apresentando, por exemplo, André, que tem um volume ofensivo muito grande, tem se limitado a tocar muito para o lado e para trás. E a gente percebe, por vezes, você pedindo para ele avançar, os companheiros pedindo para que ele avance, e ele talvez evitando um comprometimento maior no sentido de perder a bola ou de deixar os seus companheiros em dificuldade. Mas algumas peças, como o próprio Rodalegre, que não vem tendo o nível que vinha até outros jogos. Bahia, por exemplo, no último jogo teve um volume muito grande, domínio amplo e ganhou bem. Hoje dominou, mas não teve o mesmo volume de jogo apresentado. Algo específico, parte de cada jogador, porque o esquema a gente percebe que você tem cobrado muito para manter o nível. Vi você cobrando para manter a pressão na saída de bola. E por vezes o time não fazia isso. Eu tenho uma avaliação completamente diferente. Eu acho que nós jogamos muito melhor o jogo do CRB e esse jogo do que o último jogo. Só que nós fizemos 3 gols. Aí fica aquela sensação de que, não foi, né? Eu acho que nós tivemos dificuldades no jogo contra o Náutico, no final do primeiro tempo. E só a partir do gol que a gente criou mais situações. Então, o que eu acho sempre é que a gente precisa estar sempre criando situações. Se a gente não consegue executar, pelo menos um caminho a gente está encontrando. Em relação ao André, você vai ver no segundo tempo, talvez foi o jogador que mais chegou no fundo. Ele mais chegou, porque a gente tem. E é importante que vocês saibam, dentro do nosso sistema, a gente não solta os 2 laterais ao mesmo tempo. A gente sustenta um mais no primeiro tempo, solta um, e em determinado momento a gente prende o outro lateral e solta o outro. Porque é isso que faz que a gente possa criar boas situações, desequilibrar. Às vezes o adversário está começando a fechar aqui esse lado e a gente vai pelo outro lado. Então, o primeiro tempo a gente faz muito jogo pela esquerda, e o segundo tempo muito mais pela direita. Você vai ver assim que o André, em pelo menos 2 situações, chegou ao fundo, passando e tentando dar o passe, acho que até pro Jacaré, eu acho. Então, a alternância, né, dentro daquilo que a gente pede. O primeiro tempo, ele tinha que sustentar muito para poder marcar bem o Oswaldo. O Oswaldo é um jogador já experiente, rápido. Então, isso também faz com que a gente tenha mais equilíbrio, que a gente não sofra tantos contra-ataques, tantas oportunidades de gol para o adversário. Essa é a minha visão, assim, dentro do jogo. Anderson, boa noite. Boa noite. O que você pode falar sobre a atuação do Luiz Otávio e do Ignácio? Ignácio que marcou o gol na última partida aqui na Arena Fonte Nova e hoje também teve participação no gol do Igor Torres.
conseguiram anular bastante também o ataque do CSA. O que você pode avaliar desse Eu acho que, assim, a gente fala muito assim, muito pro setor, mas assim, a grande responsabilidade, ou a grande ajuda que essa dupla de defensores está tendo, na verdade, é o comprometimento da equipe em todo mundo marcar. Todo mundo, quando não tem a posse de bola, todo mundo marca, fecha bem o centro do campo, todo mundo colabora muito, então as bolas chegam mais quebradas para os atacantes adversários, com menos espaço. E hoje eles fizeram um jogo, a gente fala muito do atacar marcando, né? A gente está atacando e a gente faz uma antecipação já de possíveis situações de contra-ataque do adversário. E eles têm feito muito bem, que é o quê? Encurtar em cima de um possível jogador que vai puxar o contra-ataque, não deixar ele receber a bola livre. Então isso foi muito positivo para que a gente não sofra tanta... Um time que joga em casa, joga para frente, geralmente dá muito contra-ataque. E a gente não tem oferecido isso muito em função desse atacar marcando. Mas assim, eles estão muito bem, mas é claro que é um trabalho de equipe. Assim. É muito prova de que os extremos, os atacantes, os volantes, os laterais, está todo mundo colaborando para que a gente possa ser pouco assediado pelo adversário. Anderson, hoje recorde da galera, né? O torcedor veio em massa, né? Bateu o recorde do jogo do Grêmio. Até a hora do gol, senti o time muito afoito, parece que os jogadores estavam nervosos positivamente para tentar fazer logo o gol. Você notou que teve um pouco de euforia até fazer o gol? Estava tentando resolver logo de qualquer jeito? Não, eu acho que a partir dos 30 minutos eu concordo, assim. Eu acho que dos 30, eu não sei qual foi o minuto que saiu o gol? 38. Então, assim, uns 8 minutos, 10 minutos do jogo, do primeiro tempo, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente começou a forçar muito a ansiedade. O começo do jogo, não. Eu acho que a gente fez o jogo que tinha que ser feito. Chegamos muito pelo lado, principalmente do lado esquerdo. Criamos bons envolvimentos. Finalizamos muito ali da entrada da área, porque eles tinham uma linha de 5 atrás, tentando bloquear ao máximo as ações ofensivas. E a gente conseguiu criar, mas assim, em determinado momento, quando a gente não conseguiu sair em vantagem, eu acho que a gente realmente teve um pouquinho mais de ansiedade. Com o gol saindo, eles tiveram mais tranquilidade. Como eu falei antes, o segundo tempo começa muito abaixo do ritmo que a gente consegue fazer. A partir das substituições, eu acho que a gente começa a crescer novamente, né? É claro que tem um desgaste do jogo, emocional, físico. A gente foi crescendo e o final do jogo a gente estava muito perto de fazer o segundo gol ali. Anderson, eu gostaria que você falasse da importância no caso, falando de futebol diretamente, dos 2 últimos reforços. Um você estreou hoje, que é o Ricardo Goulart. O outro é o Marcinho, que você já conhece bastante. Tem esse ponto fora aí que o torcedor vai pegar no pé por um bom tempo. Mas o quanto acrescenta o teu time esses 2 novos jogadores? São 2 jogadores extremamente qualificados tecnicamente. Jogadores de um nível excepcional, assim. Jogadores que... eu não sei se o Ricardo chegou aí para a seleção. O Ricardo eu não tenho certeza. Mas se não foi, teve muito próximo disso, tá? O Marcinho já teve. Então são jogadores tarimbados, com uma boa bagagem. Eles já acostumados a grandes clubes como o Bahia. Então a nossa expectativa é que eles possam nos ajudar muito aí na sequência. Nós estamos falando então de dois jogadores selecionáveis, assim, né? Que já tiveram em seleção brasileira. Então são jogadores com uma tarimba ótima, além de ser atletas que vão colaborar muito com o grupo, pela experiência, pela liderança. E a nossa expectativa é que em breve eles possam estar no ritmo que a gente espera. É lógico que eles estão um tempo sem jogar, né? O Ricardo menos, o Marcinho um pouco mais, mas daqui a pouco eles estarão aptos aí para poder pegar uma sequência. Anderson, em cima justamente desse gancho seu, do Marcinho, especificamente, o André, para mim, está fazendo ótimas partidas, para mim. Continuar assim, o Marcinho terá a situação total de titularidade e sobre o time ter segurado um pouco, parece que no segundo tempo. Foi em função até do jogo tão próximo que é contra a equipe do Sampaio Corrêa?
Começando pelo final, né? A gente não pensa em segurar nada, entendeu? Assim, às vezes o atleta, é claro, a gente está em vantagem. A gente não precisa correr tantos riscos assim. A gente não deixou de ser ofensivo, a gente não deixou de criar situações. Eu vou lembrar pelo menos de umas 2 ou 3 boas oportunidades no final do jogo, que a gente criou bola cruzada, que quase a gente consegue fazer o segundo gol. Às vezes a gente não... A gente que está em vantagem, o atleta principalmente, às vezes ele dá uma seguradinha em determinada situação. Mas a gente está com foco no jogo, ganhar aqui, para a gente poder depois pensar no próximo jogo. O que a gente vai ter que fazer muito é usar o nosso elenco. É muito difícil que a gente possa fazer essa sequência. Agora não são mais de 4 jogos em 11 dias, eu acho. Se eu não estou enganado, eu acho que são 11 dias. Então é uma sequência muito curta e vai cobrar muito, e a gente vai ter que pagar um preço alto em termos de desgaste. E por isso a gente foi atrás de qualificar cada vez mais o elenco, entendeu? Assim, de apostar bem no elenco. Então vai ser fundamental que esses atletas, a gente possa verificar jogo a jogo quem é que tem melhores condições para poderem participar. Quanto à titularidade, não só do André e Marcinho, mas todas as outras, cara, assim, isso se define muito nos treinamentos e nos jogos. À medida que a gente percebe que um está merecendo mais oportunidade, a gente faz uma troca e o outro vai correr atrás, né? Então é uma coisa para mim natural. Como eu falei, assim, ninguém que vem com a vaga garantida. Está todo mundo buscando o seu espaço e isso é importante para a gente manter sempre um elenco qualificado e que tenha sempre essa perspectiva de titularidade.